Já imaginou que existe um homem, mencionado nas páginas sagradas, cuja história foi tão chocante, tão perturbadora, que acabou praticamente apagada da memória coletiva? Um profeta que não só ouviu a voz de Deus, mas que também enfrentou o peso de carregar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Não se tratava de uma profecia comum. Era um aviso que ameaçava estruturas, que afrontava reis, que desafiava os líderes religiosos e que, por isso mesmo, foi sufocada. As referências sobre ele são raras, quase escondidas, e por séculos sua vida permaneceu envolta em sombras. Mas hoje, nós vamos reconstituir essa história, capítulo por capítulo, como se estivéssemos abrindo um pergaminho esquecido no fundo de um cofre antigo. Você vai descobrir não apenas quem foi esse homem, mas também porque sua mensagem continua tão relevante, talvez mais do que nunca, nos dias de hoje. Antes de mergulharmos nessa jornada, eu quero que você faça parte dessa conversa. Escreva nos comentários agora mesmo qual a cidade e o estado de onde você está assistindo. Quero ver de onde essa mensagem vai ecoar. Quem sabe, ela não vai alcançar exatamente a pessoa que mais precisa ouvir isso. Tudo começou numa época em que Israel vivia aparentemente em paz, mas por baixo da superfície, a corrupção espiritual estava corroendo a nação. Os líderes religiosos já não falavam em nome de Deus, mas em nome de seus próprios interesses. Os reis buscavam alianças políticas, esquecendo-se de que o Senhor era a verdadeira fortaleza do povo. Foi nesse cenário que Deus levantou um homem chamado Ido, um profeta cuja história quase foi apagada da Bíblia. O seu nome aparece apenas em breves menções, mas cada uma carrega um peso imenso. Dizem que ele vivia afastado das cidades, num lugar onde o silêncio era profundo, e que seu ouvido estava sempre atento ao que Deus dizia. Certa noite, quando o vento cortava as colinas e as estrelas brilhavam como lâminas afiadas no céu, Ido ouviu um sussurro. Não era uma voz qualquer. Era a voz do Criador, clara e firme. Vai até Betel e fala contra o altar que Jeroboão ergueu. Naquele instante, Ido soube que sua vida jamais seria a mesma. Ele estava prestes a enfrentar o homem mais poderoso do reino, e a mensagem que carregava era uma sentença divina. A cidade de Betel fervilhava de gente. Peregrinos, comerciantes, sacerdotes do novo culto, todos reunidos para adorar no altar que Jeroboão havia construído. O cheiro de incenso se misturava ao barulho das vozes, e no centro de tudo, o rei, orgulhoso, observava. Foi nesse momento que Ido surgiu, como se tivesse sido arrancado das sombras. Seus olhos ardiam de determinação, e sua voz, embora firme, parecia ecoar de um lugar que não era deste mundo. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, chamado Josias, e sobre ti ele sacrificará os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti. O murmúrio virou grito. Jeroboão, tomado pela fúria, apontou o dedo para o profeta e ordenou: prendam-no. Mas no mesmo instante, a mão do rei secou, ficando paralisada. O altar se quebrou, e as cinzas se espalharam pelo chão. Foi um sinal tão poderoso que até o coração endurecido de Jeroboão vacilou. O rei suplicou: intercede ao Senhor teu Deus e ora por mim para que minha mão volte ao normal. Ido, obedecendo a Deus, orou, e a mão do rei foi restaurada. Reconhecendo o poder do homem diante dele, Jeroboão tentou persuadi-lo. Vem comigo para minha casa, come pão, e eu te darei um presente. Mas Ido respondeu: nem que me desses metade de tua casa, eu iria contigo. Pois assim me ordenou o Senhor: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. E foi embora por outro caminho, obedecendo fielmente à ordem divina. No entanto, a história não termina aqui. Um velho profeta de Betel, ao saber do ocorrido, enviou seus filhos para seguirem Ido. Quando o alcançou, mentiu para ele. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: traz-o contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Ido, enganado, aceitou. Mas durante a refeição, a verdadeira palavra do Senhor veio sobre o velho profeta.
anunciando o juízo. Porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que te ordenou, o teu corpo não será sepultado no sepulcro de teus pais. Ao sair da casa do velho profeta, Ido montou em seu jumento para voltar pelo caminho. Mas no meio da estrada, um leão o encontrou e o matou. O animal ficou parado ao lado do corpo, sem devorá-lo nem atacar o jumento. Um sinal claro de que aquilo era obra direta de Deus. A notícia se espalhou rapidamente e o povo ficou chocado. Um profeta, morto de maneira tão estranha e simbólica por causa de uma desobediência que parecia pequena aos olhos humanos, mas que diante de Deus era grave. O velho profeta que o enganara veio, chorou sobre seu corpo e disse: "Ai, meu irmão!" Ele colocou o corpo no seu próprio sepulcro e lamentou profundamente. A história de Ido deveria ter sido uma advertência eterna para reis, sacerdotes e profetas. Mas com o tempo, seu nome e seus feitos foram se apagando. Hoje, poucos sabem quem ele foi. Mas sua vida ecoa um alerta poderoso. Obedecer a Deus é mais importante que agradar homens, mais importante que alianças políticas, mais importante até do que a própria vida. Ido foi um profeta que, mesmo sendo enganado, carregou até o fim o peso de uma mensagem divina. O silêncio que envolveu sua memória não apaga o fato de que Deus ainda procura homens e mulheres que digam sim à sua voz, mesmo que isso custe tudo. A história de Ido, o profeta quase esquecido, é mais do que um relato antigo. É um lembrete de que a fidelidade a Deus exige atenção, coragem e discernimento. Pequenas concessões podem abrir portas para grandes quedas, e até mesmo os servos mais dedicados precisam estar vigilantes. A Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, e é justamente por isso que suas histórias continuam tão atuais. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história desse profeta. E não se esqueça, escreva nos comentários sua cidade e estado. Quero ver até onde a voz de Ido vai ecoar nos dias de hoje, porque talvez no meio dessa geração, Deus ainda esteja procurando aqueles que, como ele, se disponham a ouvir e obedecer. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe.